A pandemia é uma guerra contra o coronavírus. Mas a estratégia de Bolsonaro não é contra o vírus. A guerra dele é contra o povo brasileiro. Bolsonaro abandona a saúde, militariza o governo e manipula informações. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Por culpa de Bolsonaro, o Brasil está se tornando o país mais contaminado do mundo. O número de mortes não para de subir. Já são mais de 40 mil. E mesmo assim, o governo federal trabalha para quebrar o isolamento social. Ou seja, Bolsonaro quer matar muito mais gente. E já sabemos que a pandemia mata mais os pobres, as negras e negros, os moradores da periferia. Bolsonaro retirou verbas do Bolsa Família para ajudar em comunicação, ou seja, fake news. O presidente também quer reduzir pela metade o auxílio de R$ 600 que a oposição aprovou no Congresso para ajudar os trabalhadores e trabalhadoras informais e pessoas de baixa renda. Temos um desgoverno da mentira, da enganação e da manipulação. Há mais de 2 meses, em 4 de abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometia 40 milhões de testes mensais a empresários do setor varejista. Já mandei para o ministro Mandetta, já mandei para o chefe da Casa Civil, Braga Neto, já mandei para o presidente Bolsonaro a comunicação. São 40 milhões de testes por mês, ou seja, você tem um passaporte da imunidade. Se houvesse mais testes que pudesse identificar as pessoas infectadas para serem isolados, se houvesse uma articulação de medidas de isolamento social em estados e municípios, mas nós não temos uma liderança nacional que organize essa articulação. Pelo contrário, a gente tem um governo que está jogando contra o tempo todo, atrapalhando as medidas, falando contra as medidas sanitárias necessárias para o controle da epidemia. Nem teve testes em massa, nem tem informação confiável. Quando o desmatamento subiu, Bolsonaro interviu no INPE. Quando o desemprego subiu, quis mudar a metodologia do IBGE. Agora, com o número de mortes pelo novo coronavírus galopando no Brasil, mandou o Ministério da Saúde mudar a forma de divulgação dos dados. Para conseguir um número artificial abaixo de 1.000 mortes por dia, o governo decidiu que só vai registrar as mortes ocorridas nas 24 horas anteriores. Com a mudança na metodologia, desaparecem da contagem todas as pessoas que morreram em dias anteriores, cujos dados não chegaram imediatamente ao Ministério. É uma estratégia para disfarçar a catástrofe, para fingir que é possível reduzir o isolamento. A ditadura fez isso também. Na década de 1970, o regime militar escondeu da população os dados da meningite, inclusive censurando a imprensa. A maioria dos mortos era de trabalhadores pobres e negros. A mentira é uma arma usada por fascistas para ganhar eleições e destruir a democracia. Finalmente, a chapa Bolsonaro e Mourão começou a ser julgada no Tribunal Superior Eleitoral. Estão na fila de julgamento outras 7 ações para caçar a chapa por diversos crimes cometidos durante a campanha de 2018. Fraude foi o vírus da eleição presidencial de 2018. A parceria criminosa do ex-juiz Sérgio Moro com a Lava Jato tirou Lula da disputa, favorecendo Bolsonaro. Há um ano apareciam as provas definitivas da armação montada por Moro para condenar Lula. Em 9 de junho de 2019, o site The Intercept iniciou a série Vaza Jato e publicou ao longo de meses mais de 100 reportagens que trouxeram à luz diversas ilegalidades cometidas pela Operação Lava Jato. A divulgação das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol comprovaram conluio ilegal para forçar uma condenação de Lula e influenciar no processo eleitoral, além de mostrar que procuradores bandidos usaram a Lava Jato para ganhar dinheiro. Crimes gravíssimos. No editorial publicado no início da Vaza Jato, o Intercept dizia que as reportagens mostravam que o juiz Sérgio Moro colaborou de forma secreta e antiética com os procuradores da operação para ajudar a montar a acusação contra Lula. As mensagens confirmam que o próprio Dallagnol duvidava das provas, segundo as quais o triplex do Guarujá teria sido uma propina em troca de favorecimento a empreiteiros em contratos na Petrobras. Dallagnol não tinha provas nem convicção.
Mesmo assim, acusaram e condenaram Lula. A Vaza Jato comprovou que Moro comandava a Lava Jato, interferindo ilegalmente no trabalho do Ministério Público e na Polícia Federal. As mensagens mostram os procuradores atentando contra a liberdade de expressão e agindo para impedir que Lula desse entrevistas durante as eleições. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4, cuja decisão foi determinante para impedir a participação de Lula nas eleições de 2018, antecipou a Dallagnol o resultado de um voto, 5 meses antes do julgamento. A condenação estava pronta antes do julgamento. Dallagnol queria ganhar muito dinheiro com a Lava Jato. O procurador aparece nas mensagens negociando o preço de uma palestra que ele daria numa empresa que fez acordo de delação premiada na Lava Jato. Além disso, negociou com Moro o uso de dinheiro da operação para pagar publicidade do MP na Rede Globo, crime e ganância. As provas são claras. Lula foi condenado para impedir que ele disputasse as eleições de 2018. Eu estou dizendo isso já faz 4 anos e vou continuar dizendo, e eu espero que em algum momento as pessoas votem nesse processo em função dos autos, em função das provas, em função das testemunhas. Feito isso, eu estou tranquilo de que a única decisão correta e honesta será a minha absolvição. Anula, STF.